Senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos à aula inaugural do curso de formação para as carreiras da Polícia Científica do Estado de Alagoas. Neste momento, em posição de respeito, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino do Estado de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refúgio ao sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre as estrelas irmãs, alma pulcra de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira a fugir sobre nós, maiores, mais fortes dos pais. Tu
liberdade formosa, gloriosa, hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa, hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra que entrando no tempo, calma e ovante da indústria te vais, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus os hinos de glória já troam, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho, hosana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho, hosana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Podem sentar. Neste momento, assistiremos um vídeo institucional da Polícia Científica de Alagoas. Agora iremos assistir um outro vídeo em comemoração aos 19 anos da Polícia Científica de Alagoas. Há 19 anos, a união de 3 institutos mudou a história da perícia criminal em Alagoas, com a criação da Polícia Científica. Estão sendo anos de luta, desafios e transformações. Autonomia administrativa e financeira,
investimentos e o fortalecimento do órgão mais novo da Secretaria de Segurança Pública. Foco, determinação e motivação foram decisivos na reestruturação, qualificação e modernização, na nobre missão da Polícia Científica em produzir provas técnicas robustas e eficientes para subsidiar investigações e processos criminais, sendo seu principal produto oferecido à sociedade, o maior ativo do século XXI, a informação. Os setores de perícias externas e internas do Instituto de Criminalística ganharam novos investimentos, equipamentos de última geração, viaturas e o fortalecimento e criação de novos laboratórios forenses. Tudo para garantir uma perícia de referência e excelência. Após 87 anos funcionando em um prédio antigo, o IML de Maceió ganhou uma nova e moderna sede, totalmente equipada e com salas especiais, para atendimento humanizado de mulheres e crianças vítimas de crimes sexuais e de violência, e um novo departamento de identificação humana. No IML de Arapiraca, a aquisição de novos equipamentos e reformas em andamento permitiram maior agilidade, ampliação dos serviços e a melhoria dos trabalhos oferecidos pela equipe que atua no Agreste Alagoano, diminuindo o tempo-resposta à população. Com postos informatizados e ações sociais, o Instituto de Identificação leva cidadania à população. Este ano, o Estado foi o primeiro do Nordeste e o quarto do país a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional. No combate à criminalidade, o setor de identificação criminal identifica criminosos de todo o Estado. Somos a Polícia Científica de Alagoas. Ciência a favor da verdade. A partir de agora, faremos a composição da frente de honra. Para tanto, convidamos as seguintes autoridades para ocupar lugar de destaque aqui em cima. O senhor Flávio Saraiva, secretário de Estado da Segurança Pública de Alagoas. O senhor Manuel Melo Filho, perito-geral da Polícia Científica de Alagoas. O senhor José Cavalcante de Amorim Medeiros, perito-geral adjunto da Polícia Científica de Alagoas. O senhor Patrick Alessandro Madeiro de Oliveira, secretário executivo de Políticas da Segurança Pública. O coronel Paulo Amorim Feitosa Filho, comando-geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas. O senhor Gustavo Xavier do Nascimento, delegado-geral da Polícia Civil, que nesta cerimônia representa também o secretário executivo de Gestão Interna de Estado de Segurança Pública, o delegado José Carlos André dos Santos. O perito criminal Wellington Costa Melo Filho, chefe especial do Instituto de Criminalística. O perito médico-legista Eduardo Niziami, que representa nesta solenidade o Dr. Diego Nilo Miranda Borda, chefe especial do Instituto Médico Legal de Maceió. E o senhor Eric Fabiano de Andrade Silveira, superintendente do Instituto de Identificação. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: do senhor Eduardo Mero Campos, delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Estado de Alagoas, do senhor Nivaldo Cantuária, presidente do Sindicato dos Peritos Oficial de Alagoas,
do Coronel Nivaldo Amorim, subcomandante da Polícia Militar. E para dar as boas-vindas, convidamos a fazer uso da palavra o perito-geral Manuel Melo Filho, que preferirá a aula inaugural neste evento. Não, ainda não. Excelentíssimo senhor secretário, eu podia reduzir a nominata, cumprimentando Vossa Excelência, mas de uma forma veemente de agradecimento e já demonstrando aos que ora entram para o Estado de Alagoas como servidores da Segurança Pública, da Polícia Científica do Estado de Alagoas, eu vou nominar cada um dos senhores para mostrar que a Segurança Pública no Estado de Alagoas, ela atende aos requisitos prementes da sociedade e da legislação vigente, de coordenação, atuação sistemática integrada. Meu amigo comandante da Polícia Militar do Estado de Alagoas, Coronel Paulo Amorim, do lado dele, meu irmão, perito-geral adjunto da Polícia Científica, José Cavalcante, o excelentíssimo senhor delegado Flávio Saraiva, secretário de Segurança Pública, o secretário adjunto de Segurança Pública, Coronel Patrick, meu amigo e delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Alagoas, Gustavo Xavier, um exemplo de gestão pública e de honradez de caráter, o chefe especial do Instituto de Criminalística, Wellington Melo, o perito médico legista Eduardo e o caçula da equipe, mais novo membro do nosso time, superintendente do Instituto de Identificação, Eric Silveira. Queria fazer uma menção honrosa aos meus colegas peritos oficiais aqui presentes. Uns participaram do concurso há 20 e poucos anos atrás, né, João Alfredo, como o senhor está aqui presente. Outros já nos receberam lá, como o Luciano. Paulo Rogério fez o concurso comigo, a doutora Rosana. Outros eu tive a honra de dar posse, já como perito geral, Gerard, Vitor, Talmane. Senhoras e senhores, prezados alunos do curso de formação das carreiras da Polícia Científica, as minhas palavras agora cingir-se-ão apenas a boas-vindas aos senhores, a todos aqui presentes. Eu vou ter um segundo momento com os senhores ainda no dia de hoje, ainda nesta solenidade, onde a gente vai bater um papo na aula inaugural. E gostaria apenas de dizer que sejam todos muito bem-vindos a este evento e à família Polícia Científica do Estado de Alagoas. É uma honra tê-los aqui, alguns familiares estão presentes também, o que me faz muito feliz. Tenham a certeza de que estão entregando os seus familiares a uma instituição séria, a uma instituição que cada dia se consolida mais e que vai tratar esses novos membros com muito respeito. Muito obrigado e, secretário, com o senhor, acho. Agora. Ouviremos, nesse momento, o secretário de Segurança Pública de Alagoas, o delegado Flávio Saraiva. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentando aí toda essa frente de honra, começando com o comandante Paulo Amorim, comandante-geral da PM, amigo Cavalcante, o Manuel, perito-geral, Patrick, Gustavo Xavier, ali tem 2 caveiras, Wellington, companheiro de corrida maratonista Eduardo e o novo integrante Eric. Cumprimento a todos, né, que estão aqui, já referenciados. Tem um amigo de longas datas ali, o Nivaldo Gomes Cantuária, que o famoso perito mudou o nome dele para Candelária, Badam Palhares. Bem, para mim, como secretário de Segurança, é uma grande honra ver essa expansão, né, esse crescimento da Polícia Científica. Quando eu entrei na polícia nos anos de 80, né, a perícia era assim, emblematizada, personalizada pelo Deli Ferreira, né, Cantuário. É o Deli Ferreira que já foi homenageado, né, por essa instituição. E depois,
lá na frente surgiu o empreendedorismo, que para todo grande evento, para toda grande causa, tem que ter alguém que entusiasta e empreendedor. E veio o Ailton Carlos de Lima Villanova, bastante prestigiado no governo do momento, e acompanhado por importantes profissionais, conseguiram, em 2004, né, criar a Polícia Científica de Alagoas. E isso foi um grande marco para a segurança pública naquele momento. Naquele momento teve muita questão, né, com os delegados, até porque os peritos, uma das argumentações é de que os delegados poderiam interferir ou interferiam nas investigações. É uma argumentação que eu não considero idônea, né? Mas venceu o argumento da Polícia Científica, porque os outros estados já tinham evoluído também para isso, né? E caminhamos e fomos em frente. Essa Polícia Científica, em 23 de junho de 96, ela foi evidenciada, né, mostrado o seu trabalho no caso PC Farias. Muitos aqui trabalharam, né, nesse caso. A Polícia de Alagoas fez o trabalho técnico perfeito. Foi contestado por quem não tinha condição de contestar, contestava por contestar, sem argumentação científica, e fazendo verdadeiros malabarismos para tentar prevalecer o argumento deles. Veio a imprensa nacional e internacional estudar o que essa Polícia Científica fez. No caso do homicídio do PC Farias, Paulo César Farias, naquele momento uma das figuras mais evidenciadas no noticiário nacional, e o consequente suicídio da senhora Suzana, que matou e em seguida suicidou. Essa Polícia Científica fez todo o trabalho que foi, como eu digo, analisado, contestado. Alguém até chegou a dizer que errou. Recorreram a técnicos internacionais, e esses técnicos internacionais referendaram o trabalho de Alagoas. Mas como aquilo não interessava a imprensa nacional, porque o PC Farias, ele teria, se a perícia daqui constatasse ou criasse uma narrativa de que desceram alguns homens rãs e assassinaram o PC Farias e a então namorada dele, isso aí o Brasil aceitaria. Mas como essa instituição tem compromisso com a verdade, ficou evidenciado isso. E muito tempo depois, a Veja veio com a capa, era Basta, uma reportagem do jornalista Joaquim Carvalho, referendando todo o trabalho que a Polícia Científica de Alagoas fez. Eu acho que esse foi o grande trabalho, né, que mostrou para o Brasil a capacidade técnica da Polícia Científica de Alagoas e dos técnicos de Alagoas. Mas essa polícia evoluiu, né? Hoje nós temos especialistas em perfil genético, banco genético, né, doutora Rosana? E tem tantos outros especialistas aí que, para nominar, fica difícil para mim, mas eu acompanho mais de perto, por exemplo, o trabalho do Gerard, um nome nacional hoje em explosivos, né? Quando se fala de explosivos hoje no Brasil, ele é convidado, palestrante convidado, né, para apresentar trabalhos. Quem vê o Gerard trabalhando, vê a dedicação que ele tem para isso. Quando a gente ensaia os eventos de domínio de cidades, ele é o último a sair.
e detalhista, fazendo a análise daquele local de crime. Então, de pessoas com esses perfis, né, que a gente precisa. E polícia, e eu disse isso na formação da Polícia Civil, policial, vocês que estão ingressando na carreira policial, vocês não têm perfis diferentes. O funcionário público que anda com distintivo ou um policial que anda com distintivo e de fato é policial. Então, isso é bem definido e a gente começa a entender quem são os verdadeiros policiais e os funcionários públicos com distintivo e ou uma arma de fogo. Então, eu espero que os senhores sejam exatamente os policiais científicos, né, da Polícia Científica, que vão trabalhar por Alagoas. Os senhores e senhoras têm um grande compromisso de ser a melhor turma que já apareceu na Polícia Científica, porque isso é um compromisso da renovação dos quadros. Eu digo isso na Polícia Militar, digo isso na Polícia Civil. Então, os senhores e senhoras têm essa obrigação. Se espelhar em bons profissionais, ver o trabalho dos bons profissionais e, logicamente, ser melhor do que esses excelentes profissionais. Então, é esse ciclo que começa a se renovar a partir desse momento. Espero rever toda essa turma na formatura. É um compromisso nosso, né, de revê-los. É um curso que tem 360 horas. Para vocês podem não passar rápido, mas para a gente que está de fora acha que passa muito rápido. Nós tivemos a felicidade de formar policiais civis, policiais militares, ainda nesse governo do governador Paulo Dantas. E ele tem esse compromisso com a segurança pública, de investir. Só nesse governo dele foram investidos na segurança pública 315 milhões. E esses 315 milhões está incluído o custeio, mas também não para por aí, né? Porque já tem uma comissão, o perito geral sabe disso, discutindo onde vai ser a cidade onde não. Como será a cidade da polícia em Arapiraca. Então, iremos fazer esse equipamento de segurança pública de forma integrada em Arapiraca. Os senhores e senhoras vão trabalhar lá. Tem hoje um espaço lá que a gente diz que é uma extensão do Instituto de Criminalística o Instituto de Criminalística em Arapiraca. É um importante equipamento para que a gente atenda bem ao público, mas por questões burocráticas, nós deixamos aqui de prestar esse serviço à população alagoana. Eu espero que os senhores e senhoras que já ainda estão na ativa, reformulem esse pensamento, porque se não é o Instituto de Criminalística ainda na lei da Polícia Científica, que chame de posto, chame do que quiser, mas um equipamento em que você fica no meio do estado e você atende bem toda a região. Em Arapiraca, você minimiza a distância. E o pior, a gente sempre fala da imagem, né? Da imagem da prestação de serviço. Nós devemos sempre pensar que o mais importante para a gente é a satisfação do cliente. Quando um cadáver passa 6 horas, 12 horas esperando uma equipe, quando não fazemos os exames no tempo razoável, né, que o nosso cliente quer, nós estamos prejudicando a nossa imagem. Quando nós... eu tenho um gargalo, né, que a gente fala que é da vistoria nos veículos, a gente precisa melhorar isso, né?
que o Cantuário é o único perito de específico. A sessão dele tem muita gente, ele. E aí andar pelo estado todo, fazer inspeção veicular. E é uma atividade muito apaixonante. Quando eu era delegado de furto de veículo, eu tinha a nomenclatura de todos os chassis na cabeça. E é importante isso, a pessoa se vincular com a atividade, se apaixonar pelo que faz, como a Rosana se apaixona pelo que ela faz, o Gerard faz, e tantos outros peritos aqui que são apaixonados pelo que faz. Então, para não me alongar muito, espero que os senhores e senhoras se formem, nós iremos nos encontrar na formatura e, a partir de agora, formar um compromisso de bem servir a Alagoas. Muito obrigado. Neste momento, convidamos as autoridades que compõem a frente de honra a retornarem às primeiras fileiras do auditório para assistirem confortavelmente à aula magna do curso de formação das carreiras da Polícia Científica do Estado de Alagoas. Senhoras e senhores, convidamos para realizar a aula magna o perito-geral Manuel Melo Filho. A senhora vai passar os slides? Obrigado. Prezadas autoridades aqui presentes, prezados e queridos colegas de trabalho aqui presentes, senhoras e senhores, alunos do curso preparatório para as carreiras da Polícia Científica do Estado de Alagoas, vamos tentar, em breves momentos, ter uma visão geral da nossa atividade que tenho certeza que os senhores vão se orgulhar muito de desempenhar. Hoje está sendo modificada completamente a vida dos senhores. É evidente que nessa dinâmica de concurso público, ao longo do caminho, alguns dos senhores não vão avançar muitos anos com a gente, mas a maioria eu acredito que sim, sobretudo pela paixão que vão ter pela atividade de polícia científica. E eu, quando olho para os meus amigos aqui, eu vejo pessoas apaixonadas pelo que se faz, excelentes trabalhos que fazem, e invariavelmente não será diferente com os senhores. Pode passar? Então, o grande elemento norteador, do ponto de vista legal, da atividade de polícia científica hoje no Brasil, é o artigo 158, que está no título 7 do Código de Processo Penal da prova, no capítulo 2 do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Essa redação é dada pelo pacote anticrime, muito recente, de 2019 para cá, mas o código é de 41. Esse código é da era de Getúlio Vargas. O Código de Processo Penal vigente, ele foi sancionado a 13 de outubro de 1941, e lá já existia, no artigo 158, nesse mesmo capítulo, dessa mesma seção, do exame de corpo de delito e das perícias em geral. E está lá, no frontispício dessa seção, desse capítulo, o artigo 158, a maioria dos senhores conhece, mas não custa nada a gente relembrar. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Abre-se toda a atividade de polícia científica no ordenamento jurídico através desse artigo. Aí você pode dizer, coisa boa, hein, Manuel? Então, a polícia científica, em que pese esse apelo que tem em alguns seriados, como CSI, como o afã tecnológico que tem para as atividades de ciência, não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova, certo? E aí, e antes do Código de Processo Penal vigente, como é que se fazia? Antes do Código de Processo Penal vigente, vigorava para a persecução penal no país o Código Criminal do Império. O Código Criminal do Império é de 16 de dezembro de 1830, certo? Então, tem lá, no título 2 do Código Penal do Código Criminal do Império,
dos crimes contra a segurança individual, capítulo 1, dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra a segurança da pessoa e vida. A seção 4, dos ferimentos e outras ofensas físicas. Então, os senhores estão abraçando e adentrando uma atividade que desde 1830 tem no ordenamento jurídico brasileiro, é algo muito consolidado. E antes do Código Criminal de Império, como se fazia persecução penal aqui no Brasil? Antes do Código Criminal do Império, a maior parte da nossa história brasileira foi o Brasil colonial. E vigorava no ordenamento jurídico as ordenações filipinas, foi trazida da União Ibérica de 1580, 1640, houve aquela subjugação de Portugal à Espanha, e da União Ibérica, do rei Filipe, surgiram um código de leis chamado Ordenações Filipinas, que começou a realmente entrar em vigor em 1603. E era um código, pessoal, muito lastreado nos crimes contra a fé católica, na defesa intransigente do absolutismo monárquico, e com uma característica importante que a gente saiba, nós que abraçamos a carreira de polícia saiba, do ponto de vista histórico, que é o rigor extremo das penas. As penas de morte eram abundantemente distribuídas e as penas tinham um caráter infamante, cruel. Joaquim José da Silva Xavier, não é teu primo não, né, Gustavo? Foi condenado pelo crime de lesa majestade e enforcado, esquartejado. Isso era tido como muito normal, muito comum, dentro do livro 5º das Ordenações Filipinas, que era o nosso Código Penal e de Processo Penal vigente à época. Mas mesmo um código tão absolutista, tão inquisitório, esse código tem um DNA muito forte do final da Idade Média, e fazendo um movimento de contra-reforma ao movimento promovido por Martinho Lutero no final da Idade Média, da Reforma Protestante. A Igreja Católica queria manter seu poderio e terminou fazendo de forma um pouco enviesada, foi muito pelo caminho da violência. Mesmo um código desse, com tanto DNA inquisitório, ele não prescindiu da prova pericial. O delegado Flávio Saraiva, no artigo 134, no título 134 do livro 5º, está lá: como se provarão os ferimentos? Como se provarão os ferimentos, se não através de um perito, né? Então, a gente está falando de uma atividade que, no Brasil, ele tem lastro legal desde 1603. Mas e no mundo? No mundo, pessoal, desde que a atividade humana existe a atividade do bem, existe a atividade do mal, existe a atividade de senhoras, de pessoas como as senhoras e senhores aqui presentes que querem combater o mal, né? Já fizemos isso de forma um pouco violenta, um pouco enviesada, de forma um tanto quanto não profícua, e está lá, 18 séculos antes de Cristo, Código de Hammurabi, um compilado de 282 leis num monólito, escritas pelo 6º rei da Babilônia, Hammurabi, 1700 e alguma coisa antes de Cristo, 18 séculos antes de Cristo. Artigo 229. Se um arquiteto constrói para alguém e não o faz solidamente, e essa casa cai e fere de morte o dono da casa, o arquiteto deverá ser morto. Está lá, artigo 229. Melhoramos um pouquinho de lá para cá, não foi, secretário? Quem achar que isso é cruel, dá uma olhadinha quando chegar em casa no artigo 230. Quem vai dizer, gente, que a casa não foi construída solidamente, se não um perito? Então, pessoal, desde que o mundo é mundo, a atividade de perícia oficial de natureza criminal ela é necessária para um mínimo de subsídio, um mínimo de lastro justo para o julgamento. E aqui a gente já discorreu até agora de leis absolutamente inquisitórias, leis absolutamente não misericordiosas, como o Código de Hammurabi, mas a perícia não pode deixar de se fazer presente. A senhora passaria, por favor? E em Alagoas, como é que foi a história da polícia científica no estado de Alagoas? Como é que o secretário Flávio Saraiva viveu essa história, nos trouxe breves momentos aqui, mas como é que se deu a sucessão de fatos até que os senhores chegassem até aqui? Esses dias, na antessala do governador, secretário,
Eu disse, vou lá bater um papo com o pessoal, falar de alguns aspectos históricos. Aí ele já manda logo uma no pescoço e diz, qual foi a primeira perícia feita em Alagoas? Eu disse, não sabe nem brincar, secretário, não faço a menor ideia. Mas, para não perder a cancha, eu disse, essa é a primeira que não foi feita? Foi 28 de julho de 1938, Grota de Angicos, batalha da Polícia Militar de Alagoas com um bando de Lampião. Todo mundo sabe o desfecho dessa história. A PM de Alagoas trouxe os restos mortais, as cabeças do bando, trouxeram para o ML de Maceió, e aqui disseram, Eduardo, que não tinha a menor condição de fazer essa perícia, e foi levado para o IML Nina Rodrigues de Salvador. Não perdi a resposta de todo, secretário. Nós nascemos, pessoal, e isso é um episódio que honra muito a minha vida pessoal, nós nascemos no seio da Polícia Civil. Eu, quando fiz o concurso público, há mais de 20 anos atrás, eu completei esse ano 21 anos de perito criminal, eu fiz para a Polícia Civil do Estado de Alagoas. E fui perito criminal da Polícia do Estado de Alagoas, algo que me honra muito. É um dos episódios nesta encarnação em particular minha que mais me honra, foi ter pertencido, Gustavo, aos quadros da Polícia Civil. Fui acolhido pelo Luciano, que está ali, pelo Cantuária, que está aqui, que era um policial civil também da época. E, secretário, ao largo de tudo que o senhor falou ali, de interferência de delegados no nosso laudo, que isso seja uma coisa que fique no passado, esse tipo de conversa, esse tipo de atitude. Nós saímos da Polícia Civil na busca da sinergia, e o resultado realmente foi sinérgico. A sinergia a gente podendo compreender aqui, pessoal, como sendo o todo, ele maior do que a soma das partes. E por uma questão de vocação natural, vocação própria da atividade de polícia científica, que é da prova material, está lá no artigo 158, nós nos apartamos sim, mas nós nunca deixamos de conversar. Alagoas, para falar a verdade, delegado Mero, é um case de união entre os servidores da Polícia Científica e os servidores da Polícia Civil. Talvez os senhores não saibam, certamente os senhores não saibam, mas eu queria agora pedir permissão, Gustavo, para fazer referência ao delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Eduardo Mero, no imenso apoio que ele deu para que esse momento estivesse aqui acontecendo, disponibilizando o link no sistema de informática da Polícia Civil para a matrícula dos senhores, nos dando expertise do curso de formação recente que eles tiveram na Polícia Civil, nos dando dicas e dando todo tipo de apoio. A união é plena, pelo que eu só agradeço, Eduardo, pelo só agradeço, Gustavo, e só agradeço, secretário, Volta. Estragou a brincadeira, viu? A secretária já ficou com raiva ali de mim. Então, nascemos no seio da Polícia Civil, mas em 2 de janeiro de 2004, aparece no ordenamento jurídico do Estado, na Lei 6447, essa lei, pessoal, ela disciplinava o funcionamento da então Secretaria Coordenadora de Justiça e Defesa Social. Eu já era perito criminal à época, Rosana já era perito criminal à época, João Alfredo, Luciano, Cantuária, e aparecia pela primeira vez o órgão que hoje é Polícia Científica, fora da Polícia Civil. Era chamado de CPFOR, Centro de Perícias Forenses. Essas 4 leis que eu coloquei aqui, elas contam a história de como de quando a gente estava na Polícia Civil até esse momento do dia de hoje. No ano seguinte, eu coloquei essa lei 6595 de abril de 2005, porque ela cuida do ativo mais importante de cada instituição, que são as pessoas. É evidente que todos os investimentos em tecnologia, em tijolo, em cimento, são muito importantes, mas a gente não pode perder a noção de que o maior ativo que existe em cada instituição, Vitor, Gerard, Marek, são as pessoas. E a gente tem que cuidar um dos outros, invariavelmente. E essa lei cuida das carreiras da, então, Perícia Forense do Estado de Alagoas, Centro de Perícias Forenses do Estado de Alagoas. Mas a maturidade mesmo só veio 7 anos depois da chamada autonomia da Polícia Científica aqui no Estado, com a Lei Delegada de número 44, de 8 de abril de 2011, onde a gente se passou a chamar Perícia Oficial do Estado de Alagoas
e alçamos ao nível de unidade gestora orçamentária. A partir daquele momento, nós já temos orçamento próprio, o orçamento para quem faz gestão pública, secretário Xavier, Paulo Amorim, ele é um desafio diário, né? É Adam Smith na veia, é você gerir recursos escassos quando os desejos e necessidades da sociedade têm limitada. Mas muito pior seria a gente não ter um orçamento. Então nós temos, e o crescimento da Polícia Científica aqui no Estado foi exponencial a partir dessa Lei Delegada 44. Coloquei a Lei 8651, de 7 de abril de 2022, uma lei do ano passado, que essa lei atende o que foi deliberado pelo Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica, é um provimento do Conselho Nacional de Polícia Científica, de tentativa de unificação da nomenclatura no Brasil inteiro. Não tenho dúvidas, prezados alunos, que essa história que eu estou contando aqui de Alagoas, excetuando esse ou aquele detalhe, esse ou aquele caminho trilhado, foi mais ou menos trilhado no Brasil inteiro. É uma construção ainda, essa atividade. E essa lei coloca o nome definitivo do órgão como Polícia Científica do Estado de Alagoas. Eu, particularmente, votei em 2019 nesse provimento, eu estava presente nessa reunião em Brasília do Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica, votei por esse nome, gosto desse nome, e ele diz muito mais da nossa atividade, da nossa integração, do que propriamente Perícia Oficial do Estado de Alagoas. Pode passar, obrigado. Então, aqui em branco, nós temos os estados do país que ainda são, eu não gosto dessa palavra não, Xavier, mas foi assim que me passaram esse slide, subordinados às polícias civis. Então, temos o Acre, Roraima, Piauí, Paraíba, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Todos os outros, os que estão em verde, e Alagoas também é o caso, eles são ligados diretamente às secretarias de Estado de Segurança Pública. Nesse verde, pessoal, a coisa é tão incipiente ainda em nível nacional que tem todo tipo de realidade, certo? O modelo de Alagoas, e aí, eu não sei, eu sou de um tempo, secretário, que a gente se acostumou em um determinado momento a achar que Alagoas era um estado de segunda ordem. Eu nunca me conformei com isso. Eu acho que Alagoas é um estado de primeira ordem, porque quem faz o estado e as instituições são as pessoas, e eu não troco o povo alagoano por nada no mundo. Então, Alagoas é um modelo de organização nacionalmente. Se dirige diretamente ao senhor, tem orçamento próprio, é integrado com os outros órgãos de segurança pública. Precisa melhorar a estrutura organizacional? Precisa melhorar a nossa estrutura, e estamos lutando para isso. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho da estrutura atual da Polícia Científica de Alagoas. Deixa eu pegar meu apontador aqui. Pode passar? Gente, eu coloquei esse slide aqui. Esse slide, pessoal, eu vou usar para segunda-feira. Você já tem aula comigo na disciplina Estrutura Organizacional da Polícia Científica do Estado de Alagoas. Mas eu enxertei ele aqui nessa aula inaugural para dizer o seguinte, e gostaria até da opinião dos outros gestores aqui presentes, por uma força de cultura dentro da segurança pública, e ela não é ruim não, essa cultura, de jeito nenhum, e também por força de disposição legal, a nossa estrutura organizacional ela é muito piramidal, certo? Vocês vão ver a miúde durante as aulas do curso de formação, a nossa legislação, a Lei Delegada 48, que trata da estrutura da Polícia Científica, que ela vai formando realmente uma pirâmide. Essa estrutura piramidal ela é muito boa para o estabelecimento das políticas das instituições, sem dúvida nenhuma. O que a instituição deveria ou não deveria fazer, o que a instituição pode ou não pode fazer, e também, em grande medida, os processos, como vai ser feito, para que isso rode, para que isso tenha uma certa celeridade e cadeia de comando na prática. Acostumem-se com alguns termos. No primeiro slide eu falei de cadeia de custódia. Os que vão ficar conosco até se aposentar, abracem esse termo cadeia de custódia. Os senhores estão entrando numa das atividades, se não há uma das mais nobres das atividades humanas, que é a atividade de segurança pública. É você abdicar de você para cuidar de outrem, né? Para cuidar da segurança de outro cidadão. Acostumem-se também com o termo cadeia de comando.
Isso, no primeiro momento, assusta, afeta um pouquinho o ego, mas o ego é algo que a gente tem que mortificar cada vez mais, e ela aqui no Estado é feita com muito respeito, com muita decência, parte do secretário de Segurança, parte da sociedade, né, secretário? Parte da sociedade, passa pelo governador do Estado, passa pelo secretário Flávio Saraiva, na Polícia Científica passa por mim e vai se subdividindo. E sempre será exercida com muito respeito, com muita decência, com muito até carinho pelo órgão. Mas essa estrutura piramidal ela tem um problema. Ela deixa a atuação dos órgãos muito mecanicistas. As empresas que já perceberam isso e visam lucro estão modificando essa estrutura piramidal e estão partindo para uma estrutura mais organicista, mais orgânica das suas instituições. Qual o órgão? E aí de organismo mesmo, pessoal. Qual é o órgão mais importante do corpo humano? É o coração? Tira o pulmão para você ver. Então é o pulmão. Tira o fígado para você ver. Não existe órgão mais importante. O importante é o organismo. Então, a gente vai sempre buscar... Como é que eu posso fazer, Manuel, já que está disposto em lei essa estrutura piramidal, já que cadeia de comando é uma realidade da atividade de segurança pública, como é que eu posso fazer para dar uma melhorada, para criar na prática uma estrutura organicista, orgânica? Gente, a gente achata essa pirâmide, certo? Repara que mesmo o nível mais alto, que é ocupado pelo perito geral, eu tirei esse tracinho aqui, mesclei, porque é uma honra para mim dividir as opiniões, dividir as decisões com quem está imediatamente abaixo de mim, certo? Então, para isso, a gente tem que se conversar mais. O maior produto produzido pela Polícia Científica do Estado de Alagoas é, por coincidência, o maior ativo do século XXI, que não é ouro, que não é diamante, é informação. O que os senhores vão produzir é informação. É imprescindível que haja comunicação para que essa informação seja realizada de forma mais célere, mais fidedigna e atendendo aos preceitos da investigação de cunho criminal. Uma outra forma também de a gente afastar essa pirâmide é se acostumar, secretário, a dividir espaços, a dividir material. Os recursos são escassos no Estado, os recursos são finitos nas instituições públicas ou privadas, e o desejo humano é infinito. E aí eu vejo, isso que eu vou falar agora, não estou falando da polícia científica não, viu, pessoal? Também pode existir lá. Eu vejo no dia a dia, nesses 48 anos de vida, eu tenho visto muito isso. A família falha em educar o cara, a escola falha em educar o cara, a igreja falha em educar o cara, e o cara chega na vida adulta sem saber dividir espaço, sem saber dividir recursos materiais. Isso gera um sofrimento muito grande para a carreira dele, para a vida dele. Nós vamos tentar ter uma atuação mais orgânica da polícia científica, sempre vai ser respeitado a ordem, o que é posto como política, como processos, mas, gente, vamos procurar se comunicar ao máximo, certo? As inovações vêm daqui. É impressionante as inovações que o Wellington e o Charles, nossos dois colegas que estão ali, trazem. Eu tenho que ficar freando os dois. Um me para, pelo amor de Deus. Porque senão vira um Google, uma Amazon, uma polícia científica. Todo dia tem ideia nova, ideias muito boas, porque há essa compartilhação de materiais e essa comunicação entre o que faz o Instituto de Criminalística. Vamos lá, pode passar. E aí, gente, isso aqui até parece uma estrutura matricial, né? Não é tão piramidal aqui, mas é só o primeiro nível de organização da Polícia Científica. Perito geral adjunto ligado ao perito geral, e aí abaixo do perito geral os órgãos de assessoramento, os órgãos de execução, os órgãos de apoio administrativo. Eu não vou colocar isso nesta aula de hoje, mas com os senhores, durante o curso de formação, a gente vai trabalhar detalhadamente em cada instituto, mas isso vai se subdividindo, de modo a formar realmente uma pirâmide, certo? Pirâmide essa que tem que se comunicar, que tem que compartilhar espaços, que tem que compartilhar recursos materiais. Então, não tem porquê, meu amigo Eric, o senhor não se comunicar com os diretores do Instituto de Criminalística, do IML de Maceió e do IML de Arapiraca, sem ter que passar por mim. Não precisa passar por mim isso, comuniquem-se, né? Sejam amigos, sejam parceiros.
Claro que a política do que pode e o que não pode ser feito no órgão já está estabelecida piramidalmente. A gente não pode, ainda mais coisas prementes, urgentes. O secretário me liga sábado à noite, Manuel, vamos ver a situação de tal corpo em tal lugar. Tu já pensou se eu tiver que exercer toda essa cadeia de comando, como isso não seria ruim e não célere? Né? Então, vamos primar pela comunicação. Eu estou falando de diretores, mas hoje, secretário, tem algo histórico acontecendo aqui na Polícia Científica, que é o ingresso de alunos para o cargo de auxiliar de perícia. A gente não tinha. A Alagoas vai ser alçado. Levanta o braço, por favor, quem é do cargo de auxiliar de perícia, pessoal. É a maioria numericamente aqui. A Alagoas vai ser alçada as melhores práticas nacionais de levantamento de local de crime e de outros tipos de perícia também, não serão só utilizados em local de crime. Então, não há porquê um servidor de carreira bem formado, com compromisso do serviço público, não conversar com um perito médico legista na troca de informações para a produção de informações céleres no órgão. Vamos promover isso dentro da Polícia Científica, diminuir as ilhas. Isso não ofende em nada a hierarquia, isso não ofende em nada a cadeia de comando. Pode passar? Passa, por favor. E aqui esse é o prédio da perícia geral da Polícia Científica, certo? Aqui em cima, no quarto andar, é a perícia geral, é onde se tomam as principais decisões acerca do órgão. Esse órgão, perícia geral, hoje quem comanda a pasta sou eu, e de forma adjunta, o perito geral adjunto José Cavalcante, e a gente tenta fazer isso da forma mais democrática possível, conversando com a cadeia de comando. As portas da perícia geral estão abertas, evidentemente por uma questão de agenda. É bom saber se eu posso, ou o Cavalcante pode receber naquele dia, mas não há o menor entravamento para a comunicação com os senhores. Vamos, próximo. O Instituto Criminalística, hoje, ele funciona no mesmo prédio da da Perícia Geral, certo? Apenas do ponto de vista didático e mais para o público externo do que propriamente para os senhores que estão entrando agora na Polícia Científica e para os nossos colegas que já fazem a Polícia Científica, a gente podia entender a atividade de criminalística como um sistema, não conjunto, mas sistema de ciências voltados para o estudo dos vestígios extrínsecos ao ser humano, extrínsecos ao corpo humano, e a medicina legal a esse conjunto de vestígios intrínsecos ao ser humano. Isso, na prática, não é bem assim. Há sombreamento entre essas duas atividades, em nome do bem comum, em nome da elucidação dos crimes. Os peritos criminais em local de crime fazem um exame perinecroscópico, por exemplo, utilizando vestígios intrínsecos ao cadáver. A doutora Rosana brilhantemente capitania a sua equipe de coleta através de SWAB, né, Rosana? Na mucosa bucal, vestígio intrínseco ao cadáver. E os IMLs precisam muito dos nossos laudos de toxicologia, produzidos no laboratório, para a consecução do seu trabalho. Medicina legal e criminalística se unindo, há um certo sombreamento. Temos as mais diversas áreas de atuação. A grande divisão inicial é de perícias externas e internas. As perícias externas analisam e pesquisam toda sorte de morte violenta e de crime contra o patrimônio, e morte violenta, homicídio, suicídio, acidentes fatais. Temos aqui, Vitor Portela, um perito de escola na área de acidente de trânsito. Aprendam com ele. Quando tiver dúvida em laudo de acidente de trânsito, em levantamento de acidente de trânsito, tenho certeza que ele não vai se furtar a ensinar vocês. Temos aqui também o Nivaldo Cantuária, que é um baluarte na área de identificação veicular. Peritos de outros estados já vieram aqui para ser treinado com ele. E internamente, no que seria a perícia interna, laboratório forense, pode voltar, mantém lá, laboratório forense, laboratório de DNA forense, documentoscopia forense, informática forense, microvestígios, balística. Está aqui presente, uma honra para mim, viu, Paulo? Meu amigo Paulo Rogério, administrador do Banco de Perfis de Alimentos de Munição do Sistema SINAB aqui no estado de Alagoas, um avanço enorme para o estado. Enfim, vamos lá? Pode passar? Aqui os institutos de medicina legal, responsável por toda sorte de exames
para fins penais intrínsecos ao ser humano, IML de Maceió. Também tem uma grande divisão interna, né, Eduardo, em perícia em mortos, perícias em vivos, e há subdivisões internas da antropologia forense, no perícias em vivos, nos exames de movimentação de preso, de lesões corporais, de atividades de cunho sexual, que ainda é uma chaga na nossa sociedade, que a gente tem que elidir, a gente tem que expurgar da nossa sociedade esse tipo de comportamento, e o trabalho que o IML faz é fundamental para isso. E aqui tem um posto avançado do IML de Maceió no Hospital da Mulher, para evitar, secretário Saraiva, isso foi um acordo da Secretaria de Estado da Segurança Pública de alguns anos atrás, anterior ao senhor, foi da época do secretário Lima Júnior, para evitar que essa mulher seja, e é uma palavra muito pertinente, revitimizada, que ela circule nos diversos órgãos do Estado, e onde chega tem que reviver aquela história. Aqui ela já recebe todo tipo de acolhimento, inclusive já se faz os procedimentos de perícia com fins criminais. Essa ideia é exitosa no que diz respeito ao acolhimento da mulher. É claro que todo tipo de avanço requer um certo sacrifício por parte dos servidores, de sorte que a Secretaria de Saúde decidiu ampliar isso para Arapiraca. Aqui o IML de Arapiraca, quem conhece sabe que realmente o prédio deixa a desejar, não está à altura do povo de Arapiraca, mas como bem disse o nosso secretário de Estado de Segurança Pública, a Secretaria não se furtou a resolver esse problema e está envidando todos os esforços para a construção da cidade da polícia, que mais uma vez vai congregar as instituições, notadamente Polícia Civil e Polícia Científica nesse caso. No caso nosso, construção de IML de Instituto de Criminalística. Aqui, esse verde mais claro, mais próximo ao litoral, são as cidades atendidas pelo IML de Maceió, e esse verde mais escuro, pelo IML de Arapiraca. Freia aí, pode deixar aí. Gente, a descentralização das atividades de polícia científica é premente, certo? A Lei 13.675, é uma lei de 2018, do Michel Temer ainda. Ela disciplina o funcionamento dos órgãos de segurança capitulados no artigo 144 da Constituição Federal, cria o Sistema Único de Segurança Pública e o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, em seu frontispício, no artigo 1º, para que não reste dúvida do sentido teleológico da lei e do que a sociedade espera de nós. Ela diz que a atuação dos órgãos de segurança pública tem que se dar de forma conjunta, coordenada, sistêmica e integrada. Está lá. Desse mesmo jeitinho que eu estou falando aqui. Não tem como a polícia científica atuar de forma conjunta, coordenada, sistêmica e integrada, isolada na capital. O Estado tem que avançar para isso. Onde tiver a polícia civil, a polícia científica tem que estar junto. Onde tiver a polícia militar, a polícia científica tem que estar junto. Onde tiver o corpo de bombeiros militar, a polícia científica tem que estar junto. Isso é bom para a sociedade, isso é bom para algo que talvez, secretário, o que o senhor chamou de policial e de servidor público com distintivo, talvez o servidor público com distintivo esteja faltando na sua vida o conceito de logoterapia. Foi observado, pessoal, durante os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, que algumas pessoas, todos recebiam muito maltratos, muito trabalho físico, umas adoeciam tremendamente do ponto de vista de saúde mental, chegavam até a morrer e outras não. E foi observado que essas que não tinham conseguiram ver orgulho naquele trabalho forçado que elas faziam. Elas conseguiam ver sentido naquele trabalho, ela conseguia ver importância naquele trabalho, mesmo um trabalho tão duro, sem remuneração e forçado. Isso foi, a partir daí, desenvolvido o conceito de logoterapia, e esse conceito a gente tem que desenvolver na nossa vida, seja na nossa vida privada, seja na nossa vida pública. Do contrário, a gente não avança com saúde mental ao longo das nossas carreiras. Então, não à toa, e seguindo as diretrizes da Lei 13.675, que cria o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, o Estado de Alagoas, recentemente, capitaneado pelo secretário Flávio Saraiva, editou o Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, decênio 2021 e 2030. E está lá na ação estratégica 6A, que cuida do fortalecimento das atividades de investigação e de perícia criminal. No item 3,
a descentralização da atuação da Polícia Científica, com a criação dos núcleos de Polícia Científica do Agreste, do Sertão e do Litoral Norte. Estamos, secretário, pelo planejamento da Secretaria, das políticas da Secretaria de Segurança Pública, inseridos no futuro desses próximos 10 anos na segurança pública do Estado. Vamos trabalhar para fazer tudo da forma correta e da forma mais profícua para a sociedade. Vamos lá, pessoal. E o nosso Instituto de Identificação, que Eric Silveira, meu amigo, superintendente do Instituto de Identificação, ele é muito lembrado pela emissão de RG, né? É muito importante realmente você portar esse documento, mas o Instituto de Identificação não faz isso, gente. Ele faz isso de forma consequente e subsidiária. O Instituto de Identificação, como o próprio nome diz, ele identifica seres humanos por meios antropométricos, notadamente, e antigamente se fazia por meio de impressões digitais, hoje a coisa já avançou muito, e toda a sorte de captura de imagem antropométrica alimenta o nosso banco de dados do sistema ABIS, né? E é claro que, lastreado nessas informações que individualizam o ser humano, a gente sim emite o documento do RG, tão importante, que diz respeito a um direito inalienável do ser humano, que é o direito à personalidade, a você exteriorizar no documento o seu nome. É um direito indisponível e leva a cidadania à população. E isso nosso amigo Eric faz muito bem, essa proximidade com a população. A gente tem uma rede com 46 unidades na capital, tem a sede mais 6 postos, na região metropolitana 2 postos, no interior 37 postos. A gente tem emitido, secretário, em uma média de 25 mil carteiras nacional de identificação, identificação nacional SIM, que é o novo modelo de identidade funcional, que padroniza o modelo no Brasil inteiro e usa o CPF como número de registro. O nosso banco de dados, secretário Patrick, ele tem mais de 3 milhões de registros sem repetição. O senhor, que é um homem forjado na polícia, me diga que riqueza que é isso para a investigação, né? Que antigamente havia uma celeuma, se podia usar esse banco de dados para fins criminais e tal. A Lei 13.444 elidiu essa dúvida, podemos usar sim, e estamos envidando agora esforços de uma nova licitação para a contratação dos serviços, e não tenha dúvida que nós vamos pugnar por essa tecnologia para ajudar na captura de infratores aqui no Estado. Pessoal, essa era a apresentação que eu tinha para fazer sobre a Polícia Científica, de uma maneira geral, no Brasil, no mundo, especificamente aqui no Estado. E eu tenho um pedido, eu gostaria de encerrar essa aula nossa, né, não minha, com um pedido a vocês, as senhoras e senhores que estão entrando para o serviço público, entrando para a Secretaria de Segurança Pública e entrando para a Polícia Científica do Estado de Alagoas. 17 mil pessoas, secretário, 17 mil pessoas, doutora Rosana, se inscreveram para esse concurso. Hoje, aqui nesse auditório, tem menos de 1,5% desse total, né? Então, a matemática não mente. A matemática não... Claro que a gente pode chegar ao que quiser com números e tal, mas a matemática ela é muito pragmática, não mente. Está aqui a elite intelectual daqueles 17 mil, certo? Está aqui a nata intelectual, menos de 1,5% daquele montante que se inscreveu. Acontece que o espírito, para evoluir, ele não só evolui intelectualmente. O espírito tem que evoluir intelectualmente e moralmente. De modo que eu tenho um verdadeiro pedido, não como chefe, mas como agora doravante amigo de vocês. Quem me conhece, tem uma paciência danada comigo como Cavalcante, sabe que eu gosto muito das expressões artísticas, é uma coisa que eu gosto muito. E dentre esse universo de expressões artísticas, eu gosto muito do poeta português Fernando Pessoa, de modo que eu tive a felicidade, secretário, de visitar o túmulo dele em Lisboa, no Mosteiro dos Jerônimos. E, para minha grata felicidade, está lá em sua lápide, cunhado em mármore, um poema atribuído a um de seus heterônimos, Ricardo Reis, e é o pedido que eu tenho para fazer para os senhores, de hoje até o dia que vocês se aposentem. Lá está escrito assim: para ser grande ser inteiro, nada teu exagero ou exclui, ser todo em cada coisa,
ponde o quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Muito obrigado. Pessoal, eu gostaria de chamar aqui a essa frente 3 pessoas que foram fundamentais para esse momento acontecer e vão ser fundamentais para a excelente formação que os senhores vão ter. E eu gostaria de um veemente salva de palmas para cada uma delas. Coordenador-geral do curso de formação para as carreiras da Polícia Científica, o perito criminal José Cavalcante. Cavalcante, vem aqui, por favor. O coordenador pedagógico para o mesmo curso de formação, Marek Eckert. E também coordenador pedagógico, o perito odontologista e ex-perito geral da Polícia Científica do Estado de Alagoas, meu amigo João Alfredo. O Marek, o Cavalcante está me informando aqui, a gente ainda não tem uma academia de polícia, secretário, estamos lutando para isso. A academia de polícia hoje em dia se chama José Cavalcante. É impressionante o que esse rapaz fez. Ele está me dizendo que o Marek, ele vai ser o coordenador das turmas de perito e auxiliar de perícia. E o João Alfredo dos demais cargos da... Perito criminal, desculpa, né? Perito oficiais somos todos, perito criminal e auxiliar de perícia. E o João Alfredo para o cargo de perito médico-legista, perito odontologista, papiloscopista, auxiliar de perícia e técnico forense. Uma salva de palmas aos 3. As pessoas falam, secretário, que a dupla que ora por hora está no comando da Polícia Científica é um policial bonzinho, um policial malvado, e em muito pouco tempo eles vão saber quem é o malvado. E está aqui no palco, está aqui com a gente. E é isso. Secretário, e é um dos... É verdade. Secretário, o senhor quer puxar aqui o comando? Vamos lá. Pessoal, para mostrar que a segurança pública é forte, é unida, eu convido aos comandantes a subir aqui no palco e, ao som de contagem de 1 a 10, vamos pagar a flexão de braço aqui para a galera. Som. Rapaz, eu vou descer. Caramba, vou descer. Vamos lá, os alunos também. Podemos começar a contar? Vamos lá? 1. Eles vão descer. Vão. Porque aqui em cima ia ficar escondido atrás das flores. Aí preferiram descer. Vamos lá? Vamos, alunos. Um, 2,
4. Já era 4. Eles querem repetir, então. Eu já tinha parado. Antes de encerrar, Arthur disse que a gente fez uma mini exposição ali atrás, que se vocês quiserem conhecer os equipamentos que possam trabalhar. Tá. Uma forma divertida, né, de terminar aí a aula inaugural. Foi montado ali no final da sala uma mesa com algum dos equipamentos que vocês irão trabalhar no futuro, então vocês podem ali olhar. E, senhoras e senhores, a Polícia Científica de Alagoas agradece a presença de todos e declara encerrada esta solenidade. Boa tarde, boa sorte e sucesso a todos. Na verdade, bom dia, né? E muito obrigada pela presença de todos vocês. Sucesso!